É interessante como que a Bíblia, ela é o grande sinal do amor de Deus deixado para cada um de nós. E quando nós nos deparamos, nós também somos desafiados através deste livro tão importante a repensarmos a nossa experiência de fé, a nossa conduta de fé, a maneira como nós entendemos e enxergamos Deus. Eu acho isso muito importante. E aí, quando eu olho para este livro, a Palavra de Deus, eu entendo que a Bíblia é fundamental para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Por isso que a Palavra de Deus, ela é sempre viva. Ela é uma palavra sempre atual. E ela é sempre viva e sempre atual porque ela nos dá sentido profundo e único, singular para a nossa existência. Por isso que a maneira como Deus fala em nossa consciência, como nós aprendemos na semana passada, precisa ter a Bíblia como parâmetro dessa experiência, ou pelo menos deveria ser. Obrigado, Sandra. Ou pelo menos deveria ser esse parâmetro daquilo que a gente, de fato, faz na nossa caminhada do dia a dia. E eu quero convidar você que abra a sua Bíblia. Lucas, nós estamos caminhando em Lucas. E eu quero ler o capítulo 24 e os versos 25 a 27 desse texto. Lucas 24, do 25 ao 27. Amém? A palavra de Deus diz: e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vamos orar? Senhor, ministra, por favor, em nome de Jesus, a Tua palavra em nossos corações e nos dá entendimento para que nós possamos colocá-la em prática, para que nós possamos vivê-la a cada momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos dentro de um episódio que eu tenho falado todos os domingos, onde é muito conhecido o caminho de Emaús. E nesse episódio nós estamos entendendo que há dois discípulos que eles estão retornando para a sua casa, eles estão frustrados, eles estão decepcionados, eles estão em crise. E na semana passada, quando eu falava sobre essa caminhada dos discípulos de Emaús, eu disse que a maneira como Deus fala é em nossa consciência. Eu disse que essa consciência, ela nos conduz a Deus. Ela nos leva para Deus. Ela nos mostra como nós devemos fazer as coisas, como nós devemos viver, como nós devemos falar. E é interessante que eu disse também que essa consciência, ela é a luz de Deus em nosso espírito. Porque nós precisamos aprender a ver a vida a partir dessa expectativa. Nós precisamos aprender a ver a vida a partir dos olhos de Deus. Por isso que a maneira como Deus fala é em nossa consciência. Porém, uma das coisas que me preocupa é que a nossa dificuldade está no fato de que, ao invés de nós vivermos uma experiência de fé, ao invés de nós
nos empenharmos para uma experiência de fé com esse Deus, nós estamos, na maioria das vezes, muito mais envolvidos com as nossas crenças, para não dizer as nossas crendices religiosas. Porque existe muita diferença entre fé e crenças. Por exemplo, a fé, ela é confiança em Deus. A fé, ela é independente das circunstâncias. Simplesmente eu confio. Fé é uma vida devota, é uma vida que olha para Cristo, e ao olhar para Cristo, essa vida ela se entrega, ela se dedica, ela confia. Ela não está preocupada com as circunstâncias. Ela não está preocupada com os sentimentos que está em volta da situação em que ele está vivendo. É por isso que Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, se você abrir a sua Bíblia e ler, faz sentido que o autor de Hebreus disse que, tendo os olhos fixos ou fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque quando nós seguimos a Cristo, nós estamos olhando para esse consumador da nossa fé. Jesus é esse consumador da nossa fé. E é interessante nesse versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, que ele vai dizer que pela alegria que lhe fora proposta, ou pelo fato dele ter alegria diante dessa condição, ele suportou a cruz. A fé é essa condição que nós temos de suportar as dores. É essa condição que nós temos de suportar as dificuldades, de superá-las, mesmo que nós estejamos invadidos por elas, mas nós não desistimos, porque a fé nos leva a essa confiança plena, total, e que nos faz entender que há algo muito maior do que esses meus problemas e minhas lutas e as minhas dificuldades. Isso é fé. Agora, a crença, ou a crendice, ela é a teoria que nós, na maioria das vezes, elaboramos a respeito de Deus. O que é pior, muitas vezes, do que eu acho que é Deus. E aí, nesse conceito de elaborar o que eu acho que é Deus, eu explico o que acontece baseado especialmente naquilo que eu quero ouvir. E aí eu crio uma imagem de um Deus que ele satisfaz a mim a todo custo. Por exemplo, eu já ouvi frases do tipo, crente não pode sofrer. Eu tenho muita dificuldade com essas frases. A nova da onda agora é que crente gordo não vai para o céu. Eu ouvi essa besteira essa semana, eu não acreditei no que eu ouvi, ainda bem que eu emagreci. Irmãos, tem umas coisas que é crendice, eu não sei de onde as pessoas têm tanta imaginação para criar. Quando não, muitas vezes, a gente ouve algumas frases ao longo da nossa vida, que elas também são provocadoras. Por exemplo, se Deus fecha uma janela é porque Ele vai abrir uma porta. Pode ser que Deus não abra. E aí, talvez, a nossa dificuldade não é o fato de que Deus não tenha poder para abrir a porta. É porque existe uma grande diferença entre aquilo que Deus pode e aquilo que Deus quer. E nas nossas crendices, nós queremos que Deus abra a porta. Mas pode ser que Deus não vai abrir. Pode ser que Deus ele não vai te curar dessa doença. Pode ser que Deus ele não vai fazer o tal milagre que nós talvez cantamos aqui, que nós esperamos, e Deus não vai fazer.
E eu não estou dizendo, e se você sair daqui dizendo que eu disse que Deus não pode fazer, você é anátema, maldito é você. Eu estou dizendo que Deus pode fazer. O que eu estou dizendo, na verdade, é que Deus nem sempre vai querer fazer. E quando nós criamos essas crendices que eu não encontro na Bíblia, porque embora Deus diga, e na sua palavra está escrito que para Ele tudo é possível, aleluia, não há nada impossível para Deus, mas algumas coisas Deus não vai fazer. Por isso que há uma diferença entre fé e crença. Porque a fé é a possibilidade de eu continuar crendo suficientemente nele, apesar dele não fazer. E crendice é eu ficar magoado com Deus porque ele não fez. Porque ele deveria fazer. Mas ele não fez. E sabe, irmãos, quando a gente olha para esse versículo que nós estamos refletindo nessa noite, se você puder voltar a olhar a sua Bíblia, você vai perceber no versículo em questão, que nós estamos meditando, que Jesus ele está lembrando aqui e interpretando a palavra para os discípulos de Emaús. E ele está dizendo para eles que estão frustrados e angustiados. Ele está dizendo assim: como que vocês custam a entender? Como que vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Provavelmente, na cabeça desses discípulos, eles deveriam pensar: não é possível que aquele a quem nós colocamos a nossa esperança, aquele homem que foi julgado, aquele homem que foi acusado, aquele homem que foi crucificado, ficou morto. Não é possível que nós gastamos tanto tempo andando com esse cara, e esse cara nos frustrou de tal maneira que ele não ressuscitou, embora a gente sabe que quem está conversando com eles é o próprio Jesus. Mas eles estão frustrados. Eles estão angustiados. Por isso que a voz que nós ouvimos em nossa consciência, ela precisa estar alicerçada com a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Porque Deus fala na nossa consciência, mas o prumo, aquilo que nos dá parâmetro para a gente discernir, ou seja, compreender o que Deus está falando na nossa consciência, é a palavra de Deus. Por isso eu faria uma pergunta para essa noite, para nós. Onde as nossas experiências religiosas precisam estar baseadas? E aí eu respondo. Nós precisamos, queridos, confrontar os nossos clichês e as nossas práticas religiosas a partir da Bíblia. Porque se não tem fundamentação bíblica, não faz sentido. E sabe, há muitas crendices que não têm fundamentação bíblica, embora se cita a Bíblia. Porque existe uma grande diferença quando nós somos bíblicos e biblicistas. Uma pessoa bíblica é uma pessoa que entende o princípio e o valor do que a palavra está dizendo. Agora, uma pessoa biblicista é uma pessoa que literaliza o texto. E aí ela usa alguns textos para pretexto das suas loucuras. Por isso que não há, irmãos, outro lugar onde devemos buscar o sentido da nossa fé. A Bíblia, a palavra de Deus, e nós vamos ler isso lá em 2 Timóteo 3,16, se você puder abrir a sua Bíblia e ler comigo, nós lemos nesse texto que toda a Escritura, e aqui ele está se referindo a toda a palavra de Deus, a Bíblia,
E ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Veja que interessante, por isso que a Bíblia, ela é nossa bússola. A Bíblia, irmãos, é ela que nos mostra como devemos viver. É ela que nos mostra, inclusive, a nossa relação de experiência de fé, como deve ser. Há muita coisa doida acontecendo nesse mundo, no meio religioso, que não tem nada a ver com a Bíblia. Nós vivemos à luz da palavra revelada. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. Eu já disse algumas vezes, e vou repetir aqui na nossa igreja, que às vezes Deus, Ele fala através de sonhos e visões. Às vezes Deus fala através de sonhos e visões. Algumas vezes Deus fala através de pessoas, mas todo o tempo Deus fala através da sua palavra. Amém? Porque, irmãos, quando Deus fala em nossa consciência, o prumo para o discernimento é a Bíblia. Essa é a nossa verdade. Lá em Hebreus, no capítulo 4, se você puder ler aí comigo, versículo 12, é interessante o que diz aqui o autor. Ele vai dizer assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu tenho dito, irmãos, constantemente, que Deus abençoa intenções. Porque embora eu faça qualquer coisa, e essa coisa seja boa, embora eu pense qualquer coisa, e eu queira fazer essa coisa, ainda que seja uma coisa interessante, boa, mas Deus julga a intenção daquilo que eu estou fazendo. Por isso que o que deve discernir a nossa atuação na experiência da fé deve ser a palavra. E aí a gente vai ouvindo tanta coisa, tanta bobeira que não está na palavra, mas que é pretexto da palavra para nos confundir. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa, não da nossa igreja, e a pessoa falou para mim assim: pastor, eu quero que você me cubra de oração, e que você esteja me cobrindo, para que nenhum mal possa acontecer sobre mim. Eu tive que falar para a pessoa: já era, eu não tenho esse poder. Se você for depender de mim para cobrir você de alguma coisa, você está lascado, tanto eu e você, porque se não for o Espírito de Deus, se não for Jesus cobrindo as nossas vidas, nós já éramos. E aí a gente vai ouvindo umas coisas que não faz sentido bíblico. A gente vai ouvindo tanta coisa que não está na palavra. Por isso, queridos, que eu gosto muito da tradução da Bíblia Mensagem para esse texto de Hebreus 4:12. A Bíblia Mensagem vai dizer assim que tudo que Deus diz é sério. Olha que diferente como ele entende a sacada desse versículo. E ele vai dizer assim na tradução da Bíblia Mensagem: o que ele diz acontece, o que Deus diz acontece. Porque se Deus não disse algo para você, se Deus não confirmou isso na sua vida, irmãos, uma vez eu estava numa cidade com alguns amigos, colegas pastores, e aí veio um profeta falar para mim assim: eis que eu vejo grandes terras para você. Aí eu falei assim: olha, eu nunca sonhei em ser fazendeiro, mas se vier terra, beleza, estou dentro, vou plantar soja, vou fazer um esquema, mas eu vou te dizer uma coisa:
Se você estiver profetizando e for mentira, a Bíblia diz que profeta tem que morrer apedrejado quando mente. Deixa eu ver se Deus falou mesmo. Porque, irmãos, falar em nome de Deus, sem que Deus tenha falado, nós falamos hoje, usar o nome de Deus em vão, é isso. Não é você trupicar na mesa da casa, ai Deus, não fala o nome de Deus em vão. Não é isso. Falar o nome de Deus em vão é você usar o nome de Deus, principalmente para beneficiar as suas mentiras, as suas desonestidades e as suas ações maléficas. Quando eu uso o nome de Deus para essas coisas, é usar o nome de Deus em vão. E a palavra de Deus diz, ai, e a Ana leu, não foi? Ai de quem brinca com Deus. Deus não é Deus de brincadeira, Deus não é Deus de mentira. Por isso que a Bíblia, ela é o fio de prumo. E a tradução da Bíblia Mensagem vai dizer ainda mais para nós, a sua poderosa palavra, ela é aguda como bisturi. E capaz de cortar tudo, seja a dúvida, seja a desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Sabe por que nós somos muitas vezes enganados? É porque nós não conhecemos a palavra de Deus. A gente ouve muito sermão de internet, a gente lê livrinhos, a gente pega aí uns caras que estão desvirtuando a palavra de Deus, principalmente coach, né? Tem um movimento na onda de coach usando Bíblia. Irmãos, sai fora. Sai fora, isso não existe coach bíblico. Eu estava ouvindo uma vez, um dia, um cara desse, meu Deus, eu falei, gente, é tanta asneira com a palavra de Deus. A gente não pode brincar com a palavra de Deus, a palavra é séria. Por isso que todas as nossas crenças, e eu não estou dizendo que as crenças sejam um problema, eu estou dizendo que todas as nossas crenças, elas precisam ser comparadas e julgadas pela perspectiva da palavra de Deus. É por essa razão que o salmista, ele vai afirmar no Salmo 119, versículo 105, que eu li no começo do culto. Ele vai dizer que a palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, irmãos, é como luz de farol, que indica o caminho por onde nós devemos percorrer. É pela palavra que nós precisamos entender o que Deus está dizendo. Por isso que as nossas crenças, elas só fazem sentido pelo parâmetro das Escrituras Sagradas, isto é, a Bíblia. Irmãos, eu tenho me preocupado muito com isso. Eu estava no almoço de hoje dizendo isso para os meus irmãos. Sabe, desde quando eu comecei a lecionar esses estudos na pandemia sobre a Bíblia, eu tenho sido muito sincero com a minha igreja. O que eu estou dando aqui nos domingos de manhã é o que eu aprendi no meu seminário. Eu estou aplicando com vocês estudo de teologia do meu seminário a respeito da Bíblia. Porque quando eu saí do seminário, e a minha mulher é testemunha disso, eu disse para Deus, eu não quero levar essa palavra na brincadeira. É por isso, meus irmãos, que quando eu ouço alguém falar qualquer coisa usando a Bíblia, eu confronto mesmo. Sinto muito. Porque para mim isso aqui é precioso demais, ela não pode ser explicada de qualquer maneira e lida de qualquer jeito. Isso aqui é sério. Esse livro é sério. É como diz Hebreus, essa palavra é viva, ela é eficaz.
A gente não pode pegar a nossa Bíblia e transformar ela em motivos para a satisfação dos nossos desejos e prazeres. Usar a Bíblia para justificar nossos pecados, nossas falhas, nossos defeitos. Usar a Bíblia para fantasiar as nossas realizações. E falar besteira, como que se fosse Deus falando para nós: você é vencedor, você não pode ser pobre. Onde está escrito isso na Bíblia? Onde que a Bíblia aponta isso, que eu não posso sofrer, que gordo não vai para o céu? E aí a gente vai ouvindo tanta asneira, irmãos, tanta bobeira, mas a gente não confronta na palavra, porque a palavra é lâmpada, ela ilumina a nossa consciência, porque se Deus fala na nossa consciência, Ele fala através da sua palavra, aleluia. E enquanto eu for pastor nessa comunidade, eu vou brigar com isso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e com ela nós não podemos brincar. Você pode até não gostar de ler a Bíblia. E eu não te obrigo a você gostar de ler a Bíblia. Mas ao ler a Bíblia, sabe, tenha respeito por ela. Tenha reverência. Porque é a palavra de Deus. Não é como os gibis que você deixa lá no banheiro da sua casa, porque eu faço isso, tá? Tem gibi no banheiro da minha casa. Não é como os livros que ficam lá na sua estante. Isso aqui, irmãos, é a revelação de Deus escrita para conduzir as nossas vidas. E eu queria concluir, enquanto o pessoal se prepara aqui. A Bíblia, irmãos, ela é o lugar onde devemos buscar o sentido da nossa fé. A Bíblia é esse lugar. Ela é inspirada por Deus para nortear o nosso caminho. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O dia que eu pregar algo aqui, que não estiver na palavra de Deus, vocês têm o dever de me confrontar. Como vocês têm o dever de confrontar qualquer pessoa que sobe aqui para falar desse livro. Porque isso aqui é muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado com essas teologias de prosperidade, de triunfalismo, que nós injetamos na nossa fé. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer coisas lindas, como fez na vida da tia Rose. Deus fez um milagre na vida da tia Rose, mas Deus tem um propósito para a vida da tia Rose. Mas há muitas pessoas que Deus não fez um milagre, mas Ele também tem um propósito na vida dessas pessoas. Porque o propósito de Deus não depende se você ganha bem, se você ganha mal. Não depende se você é rico ou pobre. Não depende se você é saudável ou doente. Não depende se você tem depressão ou não, porque tem pessoas que servem a Deus e tem uma depressão profunda. Eu conheço gente assim. Triste no semblante por causa da depressão. E aí você vai conversar com a pessoa, e aí, como você está? Olha, cada dia é mais difícil. Mas eu sei que Deus está comigo. Irmãos, eu fico, meu Deus. E aí eu fico, onde que está escrito que eu tenho que estar sã para servir a Deus? Onde está escrito que eu tenho que ter grana para servir? Porque aqueles que falam assim, não, o dia que eu tiver dinheiro eu vou dar muita coisa para Deus. Não vai dar nunca. Porque não é capaz de dar com um pouco que tem, você acha que vai dar com muito? Isso é mentira diabólica, irmãos. Deus nos ensina a partilhar já o que temos. Olha o que a palavra fala isso. Nós temos que ter um coração generoso. Você não abre a sua casa para o PGM porque é uma casa simples. Você não vai abrir nem quando tiver uma mansão. Não adianta. Isso é desculpa, é como nós lemos aqui. A Bíblia confronta as nossas desculpas. A gente vive dando desculpas. E aí usa a Bíblia. Por isso que eu sou muito sincero, irmãos. Não vem falar para mim quando você não vier no culto. Ah, pastor, eu não fui porque eu estava ocupado. Não, você talvez não estava ocupado.
Você quis se ocupar nesse dia. Desculpa. Porque esse momento aqui a gente pode ser desocupado. Esse é um dia de nós nos ocuparmos com esse movimento aqui. Embora eu sei que há pessoas de fato que não podem estar aqui. Principalmente aqueles que trabalham mesmo. Mas tem muitas vezes, gente, eu fui visitar pessoas que dão desculpas. Uma vez eu fui visitar uma pessoa que não ia na igreja, e não é aqui, mas não ia na igreja, porque estava chovendo, e ela com 2 carros na garagem. E a gente dá desculpas. E aí a gente quer usar a Bíblia para as nossas desculpas. A gente quer usar a Bíblia para justificar as nossas falhas. Se você não é capaz de cortar o arroz de 5 quilos no meio e dar para o seu irmão, não espera que quando você tiver 2 sacos você vai dar. Não vai dar. Porque a generosidade, irmãos, é partilha. E isso a Bíblia fala. Por isso que essa palavra ela é inspirada por Deus para nortear o nosso caminho. Todos os nossos clichês e todas as nossas experiências religiosas que nós possuímos, elas precisam ser confrontadas pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos faz percorrer caminhos de lucidez. É a palavra de Deus que nos faz percorrer caminhos de sabedoria e de verdade diante da nossa espiritualidade. Fora a palavra, já era. Por isso que a gente vê tanta doideira fora da palavra. E eu estou desafiando a cada um de nós aqui para que a gente confronte as nossas experiências na palavra. Se está na palavra, é de Deus. Se não está na palavra, sai fora, porque não é de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que você pensasse sobre tudo isso. Eu gostaria que você refletisse. Você não precisa ser curado nesta noite. Desculpa o que eu vou te falar, mas é isso que a Bíblia fala. Você não precisa, você precisa ter fé. Você não precisa servir a Deus só quando você for curado. Isso é mentira. A Bíblia não fala isso. Você não precisa ter uma conta bancária gorda para ser generoso na obra de... Mentira. Você precisa ter um coração generoso. Você não precisa saber falar para fazer a obra de Deus. Mentira também. Você precisa ter disposição. Você precisa estar disposto, disposta. Deus quer pessoas dispostas e dispostos. Você não precisa falar bonito. Não, mentira. Às vezes eu ouço pessoas, como eu gostaria de falar como o Senhor, pastor. Você nunca vai falar, primeiro que você não é o Neymar. Você nunca vai falar como eu. Segundo, que Deus quer usar você do jeito que você é. Por isso que aqui pregam outras pessoas. Porque aqui pregam outras pessoas, porque Deus usa todos nós. Deus não usa só o Neymar aqui. E Deus gostaria de usar mais gente que está aqui. Mas é porque você talvez não é disposto. Você não está disposta. Mas Deus quer te usar nesse púlpito. Como Ele quer te usar nesse instrumento da bateria, da guitarra, do contrabaixo, do teclado, do violão, dos microfones. Na ação social, no ministério de intercessão. No dom do ensino dessa igreja. Na mídia, na técnica, no ministério infantil, no ministério da cozinha, no ministério de missões. Deus talvez quer usar você, querido, minha querida, numa liderança de pequeno grupo multiplicador, porque eu não acredito que Deus não queira usar você, não existe isso. Você talvez não está disposto e disposta,
Isso é o que diz a palavra de Deus. Porque Deus quer usar todos nós que estamos aqui. Todos. E nós não precisamos ser ricos ou pobres para isso. Nós não precisamos estar enfermos ou não enfermos para isso. Nós precisamos estar dispostos. Nós precisamos fazer como muitos profetas chamados por Deus fizeram. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Primeira vez que eu preguei na minha igreja, eu tinha 13 anos de idade. Preparei um sermão de 30 minutos, preguei 5 minutos. E as pessoas vinham com todo carinho. Ai, foi bênção. Eu sei que não foi. Mas Deus usou. Deus usou, porque Deus usou. Esses dias veio um amigo nosso nos visitar, o Leandro. Leandro, quando eu pregava nos adolescentes, eu era adolescente, eu pregava nos cultos de adolescentes todas as sextas-feiras, era eu que pregava. O Leandro se converteu, ele estava lá em casa falando para mim e para minha esposa, eu me converti na sexta-feira, o Neymar pregando. Deus me usou. A questão é se eu estou disposto. Sabe, irmãos, às vezes a gente dá muita desculpa, como a palavra que falou. São desculpas, eu vou respeitar as suas desculpas, não vou concordar mesmo. Mas é desculpas. Porque Deus quer nos usar. Deus nos quer instrumento da sua obra. A questão é o quanto nós estamos dispostos. Eu queria que você pensasse sobre isso. Não há nada nessa comunidade que você não possa fazer. Deus quer usar você. Nem que for para fazer uma visita, mas Deus quer usar você. E eu estou entendendo, irmãos, de fazer um chamado nesta noite para você. Nós vamos orar essa canção que as meninas prepararam. E diante do que você ouviu nesta noite, eu queria desafiar você. Você como meu irmão, minha irmã em Cristo. Eu queria que você dissesse para Deus assim: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu não estou falando para você como Deus vai te usar, porque nem eu sei. Mas eu queria que você se colocasse à disposição de Deus. E aí eu queria desafiar você para que você dissesse sim para Deus, se colocando de pé para o Senhor, dizendo: Deus, eu estou aqui, usa a minha vida. Se você entendeu isso nesta noite, eu queria que você se colocasse de pé e dissesse para Deus um sim, ficando de pé: Deus, eu estou aqui, usa a minha vida para a glória do teu nome. Amém. Se você entendeu que você pode ser uma pessoa usada por Deus, eu queria que você colocasse sua vida à disposição. Irmãos, nós precisamos de muita gente. Nós não podemos parar em meio a essa pandemia. Nós precisamos estar dispostos. Nós precisamos nos colocar à disposição. Tem tanta coisa para fazer. Tem tantas pessoas para ajudar. E Deus quer usar as nossas vidas. Há um grupo orando por você. Há um ministério orando pela sua vida. E Deus quer usar você. Vamos orar essa canção. Vamos dizer para o Senhor que nós estamos aqui, Deus. Nós queremos ser instrumentos do Senhor em nome de Jesus. Tua palavra liberta, a tua palavra me ensina a caminhar. E mesmo que eu olhe pro mundo e vejo a
as coisas inversas. A tua palavra me ensina a confiar. Não temo o tempo, pois contemplo tua glória e tua graça, e tudo se torna menor. Amados, libertos, a loucura da graça do Pai, esperança sem fim para nós. Eu não me envergonho do Evangelho da cruz, da tua obra poderosa em Jesus, do teu sangue puro que nos comprou. Tua vida nos deu, nos chamou para sermos teus. Posso agora dizer: livre sou. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela palavra que nos liberta, Deus. Palavra que toca a nossa alma, que fala em nossa consciência. Palavra que nos dá discernimento para que nós possamos julgar, Deus, as nossas ações, as nossas intenções, as nossas motivações. É nessa palavra, Deus, que nós estamos alicerçados e queremos ficar. É baseado na tua palavra, Deus. Nós não queremos, Deus, ser biblicistas. Nós queremos ser bíblicos. Nós queremos viver, Deus, à luz da tua palavra, Deus. Todas as nossas experiências, nós queremos que elas sejam julgadas através dessa palavra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê esse amor, que o Senhor nos dê essa paixão na leitura, no estudo, na dedicação desta palavra em nome de Jesus. Que nós possamos levar com seriedade, Deus. Que nós possamos olhar, Pai, a tua palavra e entender que ela precisa ser, Deus. Ela precisa ser, Senhor, a nossa direção. Ela precisa ser aquela que nos mostra e tem mostrado a cada dia o teu caminho sobre as nossas vidas. Deus, tenha misericórdia de nós que estamos aqui também nos colocando à disposição da tua obra. Deus, isso aqui não é brincadeira, esse negócio é muito sério, Deus. Nós estamos nos colocando à disposição. E quando nós estamos nos colocando à disposição, nós estamos colocando à disposição tudo que nós somos e tudo que nós possuímos, Deus. Nós queremos que tudo isso seja motivo de louvor e glória do nome do Senhor, meu Deus. Então, Pai, que o Senhor confirme em cada um que ficou de pé nesta noite, quais são os seus dons, quais são os seus talentos, aquilo que eles precisam fazer na obra do Senhor, Deus. Que o Senhor direcione, que o Senhor mostre, que o Senhor dê para eles a autoridade do teu Filho Jesus, para que eles sejam ungidos pelo poder e autoridade que Jesus nos concede, para exercermos a tua missão, Pai. Deus, essa missão não é só do pastor, essa missão não é só dos líderes, essa missão é de toda a igreja do Senhor. Então, Pai, nos motiva para isso, Pai, nos dê alegria, disposição para a tua obra em nome de Jesus. Usa as nossas vidas, Senhor, é o que nós desejamos, e assim nós nos colocamos à disposição disso. Mesmo que nós estejamos enfermos, mesmo que nós estejamos, Pai, esgotados, angustiados, mesmo que nós estejamos, Pai, frustrados com alguma coisa, mas que os nossos olhos estejam fixos no nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nós vivemos por fé, Senhor. A nossa experiência é de fé. Então, Pai, esteja conosco.
Continua caminhando lado a lado com cada um de nós, assim como o Senhor esteve o tempo todo ao lado desses discípulos de Emaús. Que o Senhor esteja conosco, Pai, e que acima de tudo, sempre a Tua vontade seja cumprida e realizada através das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade. Nós te agradecemos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Que você tenha uma semana